Graça esteja sobre a sua vida, esteja sobre o seu coração. É bom estarmos juntos aqui em mais um programa Profetizando Vida para recebermos graça, misericórdia, direcionamento de Deus para as nossas vidas, para o nosso coração. Lembrando que todos nós, começar de mim, e eu sei você também, a gente quer ter uma vida mais saudável, não é verdade? Existe uma preocupação tão grande em termos uma saúde física, uma saúde mental, uma saúde emocional, mas existe uma outra área da nossa vida que nós não podemos desconsiderar, que é a nossa saúde espiritual. Às vezes ela é negligenciada ou muitas vezes buscada de uma forma tão equivocada. Mas a história da igreja nos oferece alguns princípios para termos uma saúde espiritual mais saudável. Quando nós olhamos para trás, nós nos lembramos do marco da Reforma Protestante. Nós nos lembramos que em um contexto de espiritualidade tão confuso, Martinho Lutero, então, foi o homem levantado por Deus para estabelecer princípios, teses que poderiam nortear a espiritualidade do povo naquela época. E depois dessas teses, então, foram melhor formuladas pelos pós-reformadores e nós as conhecemos hoje como os 5 solas da Reforma Protestante. Bom, nós vivemos também um contexto, às vezes, de muita confusão espiritual, né? Então é importante para nós, se queremos ter uma espiritualidade saudável, retomarmos a esses marcos da reforma para que possamos então desfrutar de uma espiritualidade mais saudável, tanto para a minha vida como para a sua vida. E nós então temos falado aqui sobre a importância da Escritura, falamos isso no último programa, e hoje eu gostaria de trabalhar com você sobre a importância da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo declara em 1 Timóteo, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O próprio Jesus fez essa afirmação sobre ele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. C.S. Lewis, um grande escritor do nosso tempo, ele disse que ao afirmar isso, ou Jesus é verdadeiramente Deus, ou ele era um lunático. Ele diz que nós não podemos interpretar as palavras de Jesus apenas como um exemplo a ser seguido. Jesus nunca se permitiu ser visto apenas como um bom exemplo. Segundo C.S. Lewis, ou Jesus é verdadeiro Deus, e de fato ele o é, ou então nós devemos olhar as suas palavras como a de um louco que se titulava ser Deus, mas na verdade era apenas alguém louco. Jesus nunca se permitiu ser visto apenas como um bom exemplo a ser seguido. Não, ele sempre afirmou o caráter singular da sua vida. Ele é o único que pode nos conceder perdão de pecados. Ele é o único que pode nos garantir esse acesso à presença do Pai. Porque o Pai não pode ser encontrado em outro lugar, senão na pessoa do seu Filho. Jesus disse que o Pai era encontrado nele. Apesar de ser distinto do Pai, o Pai só poderia ser encontrado na sua pessoa. Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem tem o Pai, encontra o Filho. E é por isso que Jesus ele é tão importante para termos uma espiritualidade saudável na minha vida e na sua vida. Essa centralidade da pessoa de Cristo na nossa espiritualidade. E por que Cristo é tão importante? Por que Jesus é tão importante para uma espiritualidade saudável? Como dissemos aqui, por causa do seu caráter. Existem 3 afirmações feitas no texto bíblico que nos mostram essa importância. Na verdade, existem muitas, mas eu quero destacar com você aqui 3 afirmações que o texto bíblico nos faz a respeito dessa singularidade do caráter de Jesus. A primeira é que ele é profeta, ele é o nosso guia. O texto bíblico diz que ele não é um profeta, ele é o profeta. Há uma grande diferença. Você lê o Antigo Testamento e você vai ver ali homens que foram levantados por Deus para serem profetas, guiarem o povo de volta às Escrituras, saírem do caminho da obediência e voltarem para os caminhos de vida. Jesus não é um profeta, não é um profeta como Maomé. Ele não é um profeta, não. Ele é o profeta. Ele é a verdade. Ele é aquele que de fato nos aponta o verdadeiro caminho. Jesus nunca apontou para um caminho fora dele. Ele sempre apontou para si mesmo.
Ele é o profeta que nos conduz ao seio do coração do Pai. Ele é o profeta que nos conduz ao centro da vontade de Deus. Se nós queremos ser aceitos por Deus, nós devemos seguir esse caminho que é o próprio Jesus Cristo. Mas Jesus não disse apenas ser o profeta. Ele disse que ele era também o sacerdote. Não um sacerdote, mas o sacerdote. Nós sabemos pelo Antigo Testamento que havia um sacerdócio estabelecido por Deus pela ordem de Levi. Mas um sacerdócio superior seria levantado. Um sacerdócio que viria da ordem de um homem chamado Melquisedeque. E Jesus é esse sacerdote perfeito. Diferente do sacerdócio levítico que oferecia sacrifícios por si e pelo povo, representando o povo diante de Deus, Jesus não precisa oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele era homem perfeito. O texto diz que ele foi tentado em todas as coisas, sem nele ser achado dolo algum. Ele era o cordeiro totalmente experimentado. É o cordeiro que foi experimentado pelo sinédrio judaico, pelos sacerdotes judaicos, mas não foi achado nele dolo algum. É o cordeiro que foi experimentado pela sociedade civil, pelo poder político do seu tempo, mas não foi achado nele dolo algum. É o cordeiro que foi experimentado nos tribunais, foi experimentado por todos, mas nele não havia nada. O texto bíblico diz que Pilatos olhou para ele e disse: eu não vejo culpa alguma nesse homem. Eu não vejo culpa, não vejo nada de que ele possa ser acusado. Ele é o sacerdote perfeito, que entrega a sua vida, que entregou a sua vida para que nós fôssemos perdoados. E ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é aquele que estabelece o governo perfeito de Deus na minha vida e sobre todas as coisas. Por isso Cristo é singular. Por isso Cristo ele é tão importante. A espiritualidade saudável é aquela que é firmada na pessoa de Cristo. Eu termino dizendo para você as palavras que o próprio Jesus disse aos seus discípulos. Em Mateus 16, Jesus volta-se para Pedro e diz: Pedro, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles respondem, os discípulos, juntamente com Pedro: uns dizem que tu és Elias, João Batista, Isaías, Jeremias ou um dos profetas. E Jesus então pergunta aos discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E a resposta é contundente. Pedro responde, os discípulos respondem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus diz: dissestes bem, Simão Pedro, porque isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo que você é um fragmento de rocha, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A minha vida e a sua vida precisa estar edificada sobre a pessoa de Jesus. Bom, o tempo passa rápido e o nosso tempo aqui de reflexão já está encerrando, mas eu deixo com você o telefone da paz, 3429-9550, ligue para nós. Queremos servir você, queremos orar por você e que a nossa espiritualidade possa ser mais saudável, sendo ela estabelecida sobre as Sagradas Escrituras e sendo ela centrada na pessoa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.